Com você ligado na Globo, o Mineirão praticamente lotado para um grande clássico do futebol brasileiro. Atlético Mineiro e Vasco. A bola rola daqui a pouquinho e a gente vai conferir agora as escalações. Vamos ver como estão escalados Atlético e Vasco para este jogo. Jogo válido pela 32ª rodada. O Atlético do técnico Emerson Leão com Juninho, número 1, Gerson 2, Marcos 3, Leandro Almeida 4, Ricardinho meia dúzia. No meio de campo, Chaves, número 5, 8, Bilu, Marcinho, número 10 e Danilinho, número 7. Na frente, Vanderlei 9, Éder Luiz, número 11. Este é o time do Atlético, do técnico Emerson Leão. Vamos conferir para você agora o time do Vasco. Vem de uma derrota no clássico para o Flamengo por 2-1. O time em campo com Silvio Luiz, número 1, Wagner Diniz 2, Jorge Luiz 4, Wilson 3, Eduardo número 6. No meio de campo, Amaral 5, Andrade 7, Perdigão número 10 e Conca com a 8. No ataque, Enilton 9 e Leandro Amaral número 19. O time comandado por Celso Roth. De olho agora na arbitragem desta partida aqui no estádio Mineirão em Belo Horizonte. Quem apita o jogo é o pernambucano Wilson Souza de Mendonça, de Pernambuco. Wilson, que é do quadro da FIFA. Walter José dos Reis, de São Paulo, e Alcides Pazeto, de Santa Catarina. Aí o trio de arbitragem para o jogo aqui no Mineirão. No gramado, Sônia Mineiro acompanhando o Atlético. José Ilan com o Vasco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, Rembrandt. Estou aqui ao lado do Marcinho, a grande novidade na escalação do Atlético. Ele não vinha sendo relacionado a 4 jogos e hoje treinou muito bem durante a semana, ganhou a confiança do treinador, né, Marcinho? E agora está aqui de volta como titular no time. É verdade, estou muito feliz de estar voltando a equipe novamente e voltando com o Mineirão lotado. Eu acho que é uma felicidade muito grande. Agora espero dar felicidade para esses torcedores que compareceram e que pediram a minha volta. Muito obrigada, Marcinho. Bom jogo. As informações do Vasco com o José Ilan. O Vasco já pressionado algumas rodadas com a proximidade da zona de rebaixamento. Hoje sem jogadores, sem 2 jogadores, Júlio Santos e Marcelinho, que estão suspensos. Estou ao lado aqui do Andrade. E com esse estádio lotado, é algo que vai atrapalhar o Vasco ou há uma forma até de tirar partido disso? Não, tem como tirar partido disso sim, né? Tem os dois lados da moeda, né? Se a gente começar a fazer um bom jogo, fazer um gol no Atlético, a torcida deles vai revoltar contra eles, né? E vir uma arma pra gente. Então, viemos aqui fazer um bom jogo, viemos aqui com o intuito da vitória e vamos pra cima do Atlético. Rembrandt. Beleza, Ilan, Sônia Mineiro, Sérgio Noronha. Pressão pelos últimos resultados e a pressão dessa torcida toda do Atlético Mineiro aqui contra o Vasco da Gama. Isso pode interferir no jogo? Boa tarde, Noronha. Olha, de certa forma sim, mas o que nós temos é o seguinte: temos um Vasco da Gama sonhando com a Libertadores para fugir do pesadelo do rebaixamento. Já o Atlético só não quer voltar para o inferno que ele já conhece, que já esteve lá. A diferença dos dois é de 3 pontos. O Vasco tem 43 pontos, o Atlético Mineiro tem 40. Agora, o Vasco tem mais vitórias, tem 12 contra 7 do Atlético. Portanto, a campanha do Vasco é melhor, mas o Atlético joga em casa. Sérgio Noronha. E quem vai apitar o jogo é o Wilson Souza de Mendonça. Muito se fala que é um árbitro polêmico, um árbitro que pode trazer problemas para o jogo. Mas parece-me que nesse fim de carreira dele, há 2 anos aí para terminar o ciclo dele na arbitragem, parece estar mais centrado. Renato Marcília, boa tarde. Boa tarde. Que o Wilson sabe apitar futebol é indiscutível. Agora, realmente, ele alterna grandes atuações com, às vezes, grandes lambanças também, inesquecíveis lambanças. Esperamos que ele hoje vá pela boa atuação, que ele tenha se acordado com o pé direito. É muito de humor. Tenha colocado o dedo na tomada de 220 para entrar ligado no jogo, né? E, enfim, justifique a sua indicação para um grande espetáculo. Vai começar aqui no Mineirão, em Belo Horizonte. Acerta o cronômetro Wilson Souza de Mendonça. Vai rolar para Atlético Mineiro e Vasco. Está tudo pronto. Autoriza o árbitro. Bola em jogo, começa aqui no Mineirão. Atlético Mineiro e Vasco para você. Você ligado no futebol da Globo, neste domingo especial, domingo de decisão na Fórmula 1, com a vitória de Kimi Raikkonen da Ferrari, conquistando o título da temporada 2007 da Fórmula 1. Marcos faz o lançamento para o campo de ataque, chega Andrade, escorou para o Perdigão, entre 2. Já foi marcada a falta, a primeira do jogo sobre o camisa 10 do Vasco, o Perdigão. E aí está o Marcinho de trancinhas. Novo visual aí
por um jogador do Atlético que está voltando ao time. Estava treinando em separado, foi afastado do grupo. Comemorou muito, excessivamente, a conquista da Série B do ano passado. Não fez um bom começo de ano, por isso foi afastado do grupo. Wagner Diniz, Enilton. O trabalho aqui pelo lado direito, tenta o cruzamento, fica pedindo um toque no zagueiro Marcos. Chegou para afastar dali Leandro Almeida. Amaral, Perdigão. Tenta tocar de primeira, tocar rápido. O time do Vasco errou agora o passe o Andrade. A bola é lançada para o baixinho Danilinho. Faz a finta, toca para o meio. Marcinho. Aí está o Marcinho, abriu lá na direita. Para o apoio do Gerson. Levantou, a bola é perigosa. Silvio Luiz acompanhou. Foi lá em cima para fazer aí a defesa. E aí está o lance. Renato Marcília, a reclamação do Enilton procede, a reclamação do Vasco. Houve pênalti. A bola bate na mão do jogador. Tá? Para mim não houve a intenção. Não fica caracterizada a intenção dele botar a mão na bola. Foi a ação, foi o movimento. E movimento de braço, acidentalmente a bola bate no seu braço e isso não é pênalti. Jorge Luiz. A bola já voltou. Dominada outra vez pelo time do Atlético. Aqui pelo lado esquerdo com Éder Luiz. Atacante de velocidade do time do Atlético, Marcinho. Chegou forte ali a marcação do Wilson. Ficou no chão o jogador do Atlético. No detalhe aí, outra vez o lance da falta do Wilson. Passamos dos 2 minutos. Marcos conversa ali com o árbitro Wilson Souza de Mendonça. E até com razão, né? Merecia um cartão amarelo o jogador do Vasco. Mas havia a mínima necessidade de disputar a bola dessa forma, né? Pode vir uma bola perigosa contra o gol do Vasco. Marcinho levantou a meia altura, conseguiu afastar ali o Perdigão. Enilton ajudando aqui no campo de defesa. Tá marcado, passou bem do Marcinho. Leandro Amaral deixou para o Perdigão. Eduardo vai aparecer livre do outro lado. Segurou um pouco mais o Perdigão. Aí o lançamento, saiu no gol, Juninho. Firme para a defesa o goleiro do Atlético. E faz uma rápida ligação para o campo de ataque. E o árbitro marcou, é outra falta do zagueiro Wilson. Escapou do cartão no primeiro lance, hein? Será que escapa desse também? Eu acho que não. Vai levar, com razão. Está divertido com o cartão amarelo o zagueiro Wilson do Vasco. Aliás, o Wilson tem abusado da violência nos últimos jogos do Vasco. Tem levado cartões amarelos seguidamente. Acho que alguém tem que conversar com esse rapaz que é muito novo. Com 3 minutos ele recebe uma advertência verbal. Com 3 minutos e 30 ele faz uma falta dessas. É injustificável. Quase do mesmo ponto da falta anterior. Marcinho. Outra bola que viaja para a área do Vasco e é afastada por Perdigão. Enilton para dar combate. A bola já está rolando no Recife para Náutico e Corinthians. Também em São Paulo, no Morumbi. São Paulo e Cruzeiro se enfrentam. O líder do campeonato contra o terceiro colocado. O vice-líder é o Palmeiras, que ontem ganhou bem do Paraná Clube, jogando no Palestra Itália. Hoje no Domingão do Faustão tem uma nova etapa da divertida dança das crianças e as emoções da dança no gelo. Hoje, 6 da tarde, no Domingão do Faustão. Rambran, logo depois do cartão amarelo, recebido agora há pouco pelo Wilson, o técnico Celso Roth conversou com o Dudar, que está no banco de reservas, dando a impressão que conversava por achar que o Wilson está nervoso no jogo. O Dudar já levantou, está fazendo alongamento e não será surpresa se entrar no jogo ainda no primeiro tempo. O Vasco que hoje não tem o zagueiro Júlio Santos, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além do Marcelinho, o meio-campo Marcelinho, que foi expulso no clássico contra o Flamengo. Bilu, entre dois, o último toque foi do Leandro Amaral. O zagueiro, quando faz 2 faltas em 3 minutos e leva um cartão amarelo, ele fica minado na capacidade de marcação dele, né? E joga numa área de atrito. E falta mais duras, né? Mais fortes. A bola saiu ali pela linha de meta.
reposição para o time do Vasco. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, código redondo, só a Skol tem. Andrade. Movimentou ali. Eduardo chamou o Jorge Luiz. Se apresenta o Amaral. Perdigão. Faz uma marcação na linha intermediária o time do Atlético. Bate na bola o Wilson. Vai apertando a saída de bola o time do Atlético. Dificultando as ações do Vasco. Eduardo tenta passar, dividiu, disputou bem a jogada, levou vantagem. Recebeu de volta do Conca. Tá livre o argentino. Pediu, recebeu, se movimenta lá na frente. O Enilton, Leandro Amaral dominou. Bateu para fora. Enilton inteligentemente se movimentou na entrada da grande área, atraiu a marcação e a bola foi tocada para o Leandro Amaral. Teve uma boa chance o time do Vasco, Noronha. Pegou muito mal na bola. O chute foi longe, olha lá. Bem longe, pegou mal, ele bateu. Ele queria dar talvez um efeitozinho na bola e não conseguiu. Danilinho, jogada bonita. Pelo lado direito, Gerson tenta o cruzamento. Silvio Luiz encaixou bonito. Impressionante o apoio da torcida do Atlético. Mais de 45 mil ingressos foram vendidos para o jogo desta tarde aqui em Belo Horizonte. 7 minutos de jogo, 0-0. O Atlético vem de 2 vitórias. Ganhou do Sport aqui no Mineirão e do América em Natal. Não evitou a saída pela linha lateral ali o Leandro Amaral. Movimentou o Marcos. Domina Marcinho. Lá na frente para o Vanderlei. Perdeu a jogada para o Jorge Luiz. Perdigão faz o giro. Descolou. Boa jogada para o Leandro Amaral. Enilton. Falta, marcou o Wilson Souza de Mendonça. Falta do Leandro Almeida. De novo aí o lance. E realmente ele toca na bola, mas da forma como ele entra com a bola na frente do jogador do Vasco da Gama, evidentemente que ele derruba. Não tem como, é questão da física, tem um obstáculo na sua frente. Oito faltas no jogo, 4 cometidas por cada time. Toma distância ali o Andrade, ele chuta forte. Fez o gol do Vasco no jogo contra o Flamengo no Maracanã. Aí a pancada, bola perigosa, Juninho! Caiu certo o goleiro do Atlético para fazer a defesa. Logo mais no Fantástico, a análise das imagens que marcaram a semana. As cenas de guerra dentro da favela da Coreia, no Rio de Janeiro. E o depoimento do delegado que foi baleado durante a operação. No Fantástico, depois do Domingão do Faustão. Leandro Almeida. Tenta o lançamento. Chegou o Éder Luiz, hein? Evitou a saída, o toque do Amaral. Chegou certo na marcação. Ricardinho. Pro Marcinho. Os dois de trancinhas. Aí a devolução do Marcinho, a bola saiu. Lateral que favorece o time do Vasco. Na história do Campeonato Brasileiro, houve 41 jogos entre Vasco e Atlético Mineiro. E veja o equilíbrio. Foram 14 vitórias do Atlético, 13 empates e 14 vitórias do Vasco. Impressionante o equilíbrio. O último jogo entre os dois times foi em julho deste ano. 4-0 para o Vasco sobre o Atlético em São Januário. Com bola dominada o Leandro Almeida. Saída com o Bilu, uma saída perigosa. Gerson, outra vez o Bilu. Mais à frente com o Chaves. Aí a saída do volante do Atlético, o toque lá na direita para o Danilinho. Agarra daqui, puxa dali, é falta para o Atlético. O Jorge Luiz reclamou ali da marcação do Wilson Souza. É reclamou rápido o por quê? Danilinho, hein? Não queria a falta? Boa pergunta, né, Marcelo?
Qual a razão da reclamação do Jorge Luiz? Marcinho, 10 minutos, primeiro tempo, 0-0 aqui no Mineirão. O Wilson Souza está chamando a atenção dos jogadores na área do Vasco, para evitar o agarra-agarra. Chamou a atenção ali, especialmente do Andrade. Marcinho levantou, mergulhou Jorge Luiz para afastar. Eduardo já entregou curtinha ali para o Perdigão. Tenta chegar com rapidez aqui ao campo de ataque o time do Vasco. Conca. Wagner Diniz para o Leandro Amaral. Dominou, girou, está de costas para a marcação. Bilu interceptou o lance no primeiro instante. A bola voltou para o Perdigão. Leandro Amaral. Conca. Aí o Dario Conca tentou fugir da marcação, é falta do Gerson, o lateral que estava aqui pelo lado esquerdo para fazer a marcação sobre o Conca. Rembrandt. De origem ele é jogador de meio de campo, né? O Gerson está sendo adaptado, improvisado na lateral direita. Pois não, Sônia? Era exatamente o que eu ia falar. Ele é meio campo, está sendo improvisado na lateral direita na ausência do Coelho, que cumpre suspensão, uma punição do STJD. A informação da Sônia Mineiro, que acompanha o Atlético Mineiro. O José Ilan vai trazendo para a gente os detalhes do Vasco. Andrade. Aí o chute forte outra vez no canto esquerdo. Agora foi mais fácil a defesa do Juninho. Dupla explosiva, muita ação e aventura hoje em Domingo Maior. Boa jogada do Marcinho. Pedalou para frente do adversário, fez o cruzamento, o desvio do Amaral. Silvio Luiz evitou a saída da bola pela linha de meta. Wagner Diniz. A marcação sobre ele é do Ricardinho. O toque para o Benilton. Perdeu a jogada para o Leandro Amaral e ainda cometeu a falta. Podia até ter observado a vantagem ali, o árbitro da partida. Marcos. Sai para o jogo com Gerson. Danilinho se apresenta. Marcinho pelo meio, a jogada com o Bilu. Gerson. Danilinho. E chegou com possibilidade de fazer o cruzamento. A marcação à distância. Tenta caprichar o Danilinho. O cruzamento passou, o Amaral cortou. Marcos disputa a jogada com o Benilton. A sobra do Gerson. Danilinho. Toca rápido o time do Atlético. Tá aí o Gerson. Leandro Amaral é quem acompanha, quem volta para acompanhar a marcação. Danilinho. Tentou mais um cruzamento agora. A bola bateu na perna do Leandro Amaral. E o desespero aí do Celso Roth. Tá bravo com a marcação, o sistema de marcação do Vasco neste começo de jogo. Tá bravo porque o time dele tá sendo acuado, né? O Atlético está melhor em campo, está pressionando bem, saindo bem pelos lados do campo. E o Vasco, a postura do Vasco é do contra-ataque, isso é evidente. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, nosso carnê ajudando a realizar sonhos. Vai movimentar o Silvio Luiz. Já sofreu 37 gols no campeonato, o Silvio Luiz. O número de gols sofridos pelo Vasco na competição. E chegou a se cogitar até a possibilidade dele não jogar hoje como titular. Seria possivelmente o Cássio o titular, mas pelo rodízio que o técnico Celso Roth faz no banco de reservas, hoje era a vez do Roberto. Então o Silvio Luiz, por enquanto, está mantido. Essa dúvida pintou por causa de algumas falhas nos últimos jogos. É muito inconstante o Silvio Luiz, né? Aí a jogada, a falta do Bilu. Perdigão. Andrade. Conca. Mais atrás a jogada para o Amaral. Benilton recebe. Tenta o toque para o Leandro Almeida. A marcação é forte do Atlético. Leandro Almeida tenta escapar ali da marcação do Marcos. Ainda Leandro Almeida. Deixou para o Perdigão.
Pro Benilton, dentro da grande área, a posição é boa. O corte pro pé direito, levantou. Muito forte o cruzamento do Benilton. Tentou a jogada com o Leandro Amaral. Acabou pegando mal na bola. Outra vez aí o lance. Enilton levanta. Estava até para ter batido para o gol, não? Tentou caprichar ali o cruzamento para o Leandro Amaral. E a zaga do Atlético reclamou um impedimento que não existia. A posição do Enilton era legal. Marcinho. Falta do Wagner Diniz. Aqui pelo lado esquerdo de ataque para o time do Atlético. Já movimentou o Atlético. Marcinho. Um dos destaques do Atlético na Série B em 2006. O Marcinho. Marcos. É o capitão do time. Para o Danilinho. Vem tentar a sorte agora pelo lado esquerdo para sair da marcação do Wilson Andrade. Tomou a frente do Danilinho, foi empurrado pelo jogador do Atlético. O Danilinho cai dos dois lados do campo na tentativa das jogadas de linha de fundo, jogadas pela lateral. É bom jogador, rápido e perigoso. Aí o Enilton. Querendo o jogo lá no ataque. Bilu faz o toque de cabeça. Bola ganha altura, não ganha distância. Tocou Amaral. Respondeu Leandro Almeida. Perdigão. Foi puxado ali por Bilu. É falta para o Vasco. Nenhuma dúvida aí da falta cometida pelo Bilu. Perdigão, na esquerda para o Benilton. Faz o giro, tá de presente ali para o Bilu. E que jogada do Leandro Almeida para o Danilinho. 4 jogadores do Vasco contra 4 do Atlético. Escorregou o Danilinho. Ainda há pouco estava na esquerda, agora está na direita. Essa é a opção tática de ataque do time do Atlético Mineiro. Tentando desconcertar o setor de marcação do Vasco. Wagner Diniz. Aí o Leandro Amaral. Ele contra o Marcos. Fez o toque para o Conca. Enilton está na área. Boa jogada. Chegou bonito. Chute de bico. Perdeu uma boa oportunidade o time do Vasco. É para lamentar mesmo, hein? Eduardo apareceu na entrada da área. Dominou, invadiu, adiantou um pouquinho mais. E aí, olha só. A bola passou à direita do gol do Juninho. Caiu sozinho o Danilinho, hein? Era uma boa chance para o time do Atlético. Veja como ele pisa na bola. Passa do ponto. Rambran. Diga, Sônia. E depois daquele escorregão ali em campo, o Danilinho parece que está sentindo a perna direita. Está mancando um pouco ali no meio do campo. Conca. Puxou a marcação do Chaves. 2 para cima dele. Chega Ricardinho. É falta de Conca. Todo jogo do Vasco, o Conca é muito bem marcado. E ele começa a ficar nervoso com a marcação. Viu que ele dominou a bola, havia 2 jogadores do Atlético em cima dele. Ele é o grande armador dos ataques do Vasco. 4 finalizações no jogo, todas do Vasco até aqui. Quase 20 minutos de jogo, segue. 0 para o Atlético, 0 para o Vasco aqui no Mineirão. Exclusivo as gravações que comprovam a ligação entre uma juíza brasileira e um traficante internacional de drogas. Você vai ver hoje no Fantástico. Amaral. Tá pedindo livre aqui do outro lado o Wilson. Aí o toque do Silvio Luiz para o Wilson. Tem espaço para evoluir por aqui o time do Vasco. Andrade. Também só até aí, né? Passou dessa linha intermediária. Tem marcação do Atlético. Leandro Almeida.
Andrade escorou de cabeça, a bola chegou para o Perdigão. Dá um tapa na bola de primeira, Leandro Amaral tenta dominar. Chega bem na marcação, chega firme. Chaves. A saída do Atlético é pela direita com Gerson. Marcos. Danilinho. Parece já recuperado, inteiramente recuperado ali o Danilinho. Recebe outra vez, jogando pertinho da linha lateral. Marcinho. Faz o giro, marcado por Andrade. Fica difícil para trabalhar. Ricardinho. O passe para o Danilinho. Vai tabelando, vai chegando o time do Atlético. Ameaçou no primeiro momento ali o Ricardinho. Ainda o Atlético. Éder Luiz, o Vanderlei está na área. Éder Luiz faz boa jogada entre dois. O chute foi fraquinho. Facilitou a vida do Silvio Luiz. Veja como ele passa bem entre dois. Marcos. Arrumou de cabeça para o Gerson. Está aí o lateral do Atlético, outra vez com Marcos. Veio buscar o Bilu. Chaves. Espalha bem o jogo o time do Atlético. A opção de saída aqui pela esquerda com Leandro Almeida. Passe errado do zagueiro do Atlético. Amaral. Deixou no meio para o Perdigão. Leandro Amaral aqui no campo de defesa. Já entra no campo de ataque. Conca. Andrade recebe, Wagner Diniz aqui pela direita, é boa opção. Andrade. Conca. Tentou ser mais rápido ali que o Chaves. A bola sobrou para o Leandro Almeida. Bate para o campo de ataque, Wilson chega. Chega bem o zagueiro do Vasco. Só que não tirou tão bem assim. Gerson. Newton acompanha, jogada para o Danilinho. Outra vez com perigo, é falta. E é para cartão. Eduardo comete a falta na frente do árbitro assistente ali, o Alcides Pazeto. Não Wilson pode ficar... Souza se aproxima e vai advertir o jogador do Vasco. Eu ia dizer que não podia ficar só na advertência verbal. Tá certo, Wilson. Segundo cartão amarelo para o time do Vasco. O primeiro foi para o Wilson e o segundo para o Eduardo por essa falta mais dura sobre o Danilinho. 23 minutos. Primeiro tempo 0-0 aqui em Belo Horizonte. Ajeitou para a cobrança o Marcinho. Preocupação ali com os dois zagueiros do Atlético, também com o atacante Vanderlei, que é alto. Aí vem a bola perigosa, o toque de cabeça, Silvio Luiz. Pegou firme o goleiro do Vasco. Veja outra vez ali a bola viajando. Como antecipou o Leandro Almeida. O Atlético é a equipe que mais marcou gols de cabeça na competição. Ao lado do Cruzeiro, o Atlético marcou 14 gols de cabeça. É uma jogada forte, a jogada aérea do Atlético. Marcinho. Bilu vai tentar de longe. Aí a volta do Bilu, depois dessa tentativa de muito longe. Continua incentivando muito a torcida do Atlético. Tá aí a festa do torcedor do Galo. E o amigo está navegando na internet, deixando aí pra gente uma participação. As torcidas estão dando um show à parte neste campeonato brasileiro. Everton, de Ubá, Minas Gerais, participando aqui da nossa transmissão, deixando a sua mensagem. Tá mesmo, tá fazendo um show bonito a torcida brasileira neste campeonato. É no Morumbi, é no Maracanã, é no Mineirão, é em Porto Alegre. A festa tem sido muito bonita. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada como está a festa no Morumbi. O líder São Paulo está recebendo o Cruzeiro.
Reposição para o Atlético. E aí, vamos dar uma olhada no Morumbi. Torcida do São Paulo. Quase 60 mil torcedores no Morumbi, curtindo São Paulo e Cruzeiro. Já já a gente vai dar uma olhada também na torcida do Náutico no Recife. Lá estão jogando Náutico e Corinthians. O Corinthians que está na zona de rebaixamento do campeonato. Passando um sufoco tremendo no Brasileirão, o time do Corinthians. Preocupação ali com o Perdigão. Tá tudo bem com o camisa 10 do Vasco. No lance só o Vanderlei tirou 2 ali com falta. Empurrou o Andrade e depois o Perdigão. Fez um strike, né? O papo ali de Wilson Souza com o Silvio Luiz. Wilson. O jogo já está parado. Vamos dar uma olhada nos aflitos. No estádio dos aflitos no Recife, onde estão se enfrentando Náutico e Corinthians. Vamos ver aí a festa da torcida pernambucana. Colorido aí em vermelho e branco no estádio dos aflitos. Bom público também lá no Recife. Aqui vai chegar o Wilson. Apenas a proteção. Silvio Luiz dá um bico na bola, manda para a lateral. Demorou demais ali o Wilson para decidir a jogada, né? Olha, eu acho que o árbitro deu tiro de meta, hein? E vai conversar ali com o Silvio Luiz. Ele deu lateral, mas é porque está esperando o Silvio Luiz se levantar. Ah, bom. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Houve um choque ali, mas está tudo bem com o Silvio Luiz. A bola não saiu. O que houve foi a lambança só do zagueiro do Vasco, né? Aí tentaram jogar essa bola na área do Vasco, Ricardinho. Tomou distância ali para fazer a cobrança de lateral. Silvio Luiz. 1,96 m. É quase absoluto ali, pelo menos pelo tamanho. Essas jogadas altas na área do Vasco. Enilton faz a jogada, Leandro Amaral na área, o cruzamento, Marcos! A bola tá viva ainda, hein? Ganhou altura, não ganhou distância, caiu em cima do gol do Atlético, é escanteio para o Vasco. O Juninho ficou olhando. A bola acabou batendo em cima do gol, na rede pelo lado de fora. Vai se deslocando para a cobrança o Conca. Outra vez aí o lance. Tá chegando o argentino para a cobrança do escanteio, o primeiro do jogo. Tá suado ali, agitado o técnico Celso Roth. Se enrolaram ali os dois jogadores. Mas com a bola fora de jogo. O Bilu e o Enilton. Nada pode ser marcado tecnicamente pelo árbitro. Agora já pode, o escanteio já foi cobrado. Conca fez a finta, trabalha pela linha de fundo. Veio o corte do Gerson no primeiro lance. Na sequência, explorando ali o Conca. Com o tiro de meta. E aí está de novo o choque entre o Bilu e o Enilton. E nesse escanteio o Vasco foi à área do Atlético apenas com 4 jogadores. Precavido defensivamente o time do Vasco. Como eu disse, o Vasco entrou para jogar no contra-ataque. Ele chama o Atlético e tenta sair rapidamente, aproveitando a velocidade do Enilton, que é um jogador muito, realmente veloz, muito rápido. E também a presença do Leandro Amaral, que é um jogador oportunista. Mas, o Vasco é isso aí. Olha o Atlético, olha aí, chegando já, houve a falta. Aí o Eduardo. Ainda hoje vamos ter Atlético Paranaense e América se enfrentam às 5 da tarde, horário de Brasília, em Curitiba. E às 6h10, Flamengo e Grêmio
no Maracanã, Figueirense e Santos. Em Florianópolis, no Orlando Scarpelli, Internacional e Juventude se enfrentam no Beira-Rio, em Porto Alegre, os jogos que completam esta rodada. Wagner Diniz está marcado pelo Ricardinho. Recuou aqui para o Wilson. Despachou para o campo de ataque. Leandro Amaral não alcançou, tirou Leandro Almeida. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, você sabe quem é feito para você. O Atlético Mineiro não vence o Vasco há 4 anos. Foram 5 jogos nesse período. A última vitória do Atlético foi no segundo turno do Brasileirão de 2003. 2-1, o jogo foi realizado aqui mesmo em Belo Horizonte, mas no estádio Independência, no estádio do América. Ricardinho. Boa ali, dominada por Perdigão. Toque para o Benilton. Escapa bem da marcação, Benilton. Do jeito que ele gosta, ali pelo lado esquerdo. Leandro Amaral na área também. O Conca, o cruzamento rasteiro, Marcos. Dominou e tirou da área. Ficou com o rebote o time do Vasco. Perdigão, trabalha para o Conca. Outra vez Perdigão, Andrade pede. Falta. Empurrado ali o Perdigão. O Chaves ia perdendo a viagem. Tirou da jogada o Perdigão. Tirou com falta. Rote de um lado, Leão do outro. Leão parece mais tranquilo. Leão que é personagem do nosso baú do esporte de hoje. O técnico Emerson Leão. Léo Batista vai abrir a tampa do baú. Olha a bola alta para a área. Leandro Almeida foi lá em cima para disputar a jogada. Chaves. Então você não pode perder já no show do intervalo o baú do esporte. O personagem é o técnico Emerson Leão. Leandro Amaral. Bilu recuperou para o time do Atlético, abriu os braços, agora sim. Encontrou Vanderlei, recebeu de volta. De primeira tocou para o Ricardinho. Marcos. Tenta combater o Leandro Amaral. Último toque do Jorge Luiz. Hoje no Domingão do Faustão tem uma nova etapa da divertida Dança das Crianças. E as emoções da dança no gelo. Hoje, 6 da tarde, no Domingão do Faustão. Ricardinho, sai da jogada, sai da marcação do Conca. Gerson, que vem poucas vezes ao apoio. Faz um movimento ali, sinaliza para a área. E errou, deixou de graça ali para o Perdigão. Benilton. Outra vez o Perdigão. Wagner Diniz pelo meio, encontra espaço, caminha, evolui, faz o toque aqui na direita. Leandro Amaral tenta caprichar agora no cruzamento. Leandro Almeida de cabeça, quem afasta da área do Atlético. Ganhando esses rebotes ofensivos o time do Vasco. Amaral faz a virada lá na esquerda para o Eduardo. Tem espaço para trabalhar por aí o time do Vasco. Na entrada da área, Enilton. O toque é bom, está marcado um impedimento. Walter José dos Reis acusou aqui o impedimento do ataque do Vasco. Aí está o lance. Impedimento claro, discutível. Muito bem marcado. Cinco minutos do primeiro tempo. Nos desarmes, 15 do Vasco contra 2 do Atlético Mineiro. Marcando forte o time do Vasco. Está sendo mais atacado, mais acuado. Marcinho, na entrada da grande área, o toque para trás, Amaral. Para limpar ali, afastar o perigo da área do Vasco. Está sendo mais exigido o time do Vasco, né?
Danilinho. Outro mergulho ali para afastar. Mergulho do Amaral. Gerson. Se projetou bem o Danilinho. Ameaçou o cruzamento, tentou passar, é falta. E falta do Eduardo, hein? Que já tem cartão amarelo. Por isso, a manifestação da torcida do Atlético Mineiro aqui no Mineirão. Vai depender agora da interpretação do árbitro. É lance para cartão? É. Foi puxado, chamado do lado. Segundo amarelo, está expulso o Eduardo Renato Marcília. Olha só. Ele fez a falta. Agora, não é uma falta que justifique uma expulsão. Mas um cartão amarelo justifica? Também não. E o árbitro tem que pesar essa situação. Quando o cartão amarelo vai ter como consequência o vermelho. Ele faz uma falta comum de jogo. Falta normal, com o corpo. Fez 3 faltas das 13 cometidas pelo Vasco do jogo, o lateral Eduardo. A meu juízo, um excesso do Wilson Souza de Mendonça. Fica com um jogador a mais em campo o time do Atlético. Expulso o lateral Eduardo do Vasco. Tem uma falta para bater aí o time mineiro. São 5 jogadores do Atlético na área, 6 agora com o Chaves. Tem vantagem o time do Atlético. Bola levantada pelo Ricardinho. Silvio Luiz tentou tocar, conseguiu desviar o goleiro do Vasco. Foi empurrado aí o Conca. E agora Sérgio Noronha com 10 jogadores. Se já estava difícil ali, se já estava sendo exigido para desarmar, imagine agora com um jogador a menos. Acho que o Vasco tem agora de levar esse jogo até o intervalo, e no intervalo buscar uma solução, que não vai ser fácil. Lateral não pode ficar sem lateral, evidentemente. Acho que o Enilton recuou um pouquinho para ali, mas isso não resolve. Guilherme está no aquecimento. E essa foi a 11ª expulsão do Vasco no campeonato. A primeira do Eduardo. 11 expulsões no total. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, recarregue seu Vivo Pré e fale de graça. Deve sair o Enilton, né, para a entrada do lateral. Vai ter que sacrificar um atacante, né? Wilson. O Vasco é o segundo time com mais expulsões no campeonato. 11. Só quem ganha para o Vasco é o Náutico, com 15 expulsões. O uruguaio Acosta, o vice-artilheiro do campeonato, é o recordista. 4 expulsões. Marcinho, o toque para o Danilinho. Tentou fazer a parede ali. Marcinho de cabeça. Consegue afastar ali o Wilson. Perdigão, bem no desarme o Perdigão. Insistiu Marcinho. Recuperou o Atlético. Ricardinho. Para o Éder Luiz. Tenta passar por o Wilson. Levou vantagem no primeiro lance. Proteção do Amaral para a saída do Silvio Luiz. Daqui a pouco, show do intervalo. Vamos ver como está São Paulo e Cruzeiro, Náutico e Corinthians. E claro, o baú do esporte. Uma falta para o Vasco. E cartão amarelo para o Leandro Almeida. É que ele fez a falta fora do lance da bola. Quando o jogador do Vasco fez o passe, foi receber na frente, ele foi trancado sem a bola. E o cartão é bem aplicado. Chegamos aos 40 minutos do primeiro tempo aqui no Mineirão. Já tivemos a festa da Fórmula 1, a etapa de São Paulo, a etapa do Brasil, com a vitória de Kimi Raikkonen da Ferrari, que conquista o título da temporada 2007. Felipe Massa chegou em segundo lugar. Fez bem o trabalho de equipe para garantir o título a Kimi Raikkonen. O homem de gelo, Andrade.
Partiu a cobrança, pegou mal na bola, muito mal o Andrade. Uma reportagem especial investiga porque uma das maiores jazidas de diamante do mundo, numa reserva indígena do norte do Brasil, virou um barril de pólvora. Você vai ver hoje no Fantástico, logo depois do Domingão do Faustão. Bilu. A bola se perde, lateral por time do Atlético. Gerson. Boa jogada do Danilinho. Fez a meia-lua. De letra, o toque é bom. Chegou pelo lado direito, o cruzamento. Silvio Luiz pega. Vanderlei errou. Veja a linda jogada. De letra, o toque do Danilinho. Gerson fez o cruzamento e o Vanderlei não alcançou. Será que agora algum jogador vai dizer que isso é menosprezo? Drible de letra, como foi o do Robinho? É um recurso, quem sabe jogar futebol. E você vê na direção do gol, fazendo a jogada ofensiva, Claro. buscando o gol, né? Como foi a do Kerlon também. Foi na direção do gol. O futebol é bonito por isso. E no dia 3 de dezembro, no Teatro Municipal, a festa do Prêmio Craque e Seleção do Brasileirão. Vamos ter uma grande festa, é o prêmio da CBF, Sérgio Noronha. Quais os jogadores do Atlético e do Vasco que podem estar na seleção dos melhores do Brasileirão? Desses 22 estão aí no campo, só vejo o Leandro Amaral. Leandro Amaral do Vasco, então. A opinião de Sérgio Noronha pode pintar na seleção dos melhores do Brasileirão. Prêmio da CBF, a festa é no dia 3 de dezembro, no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. Bilu ameaçou, aí o corte do Bilu, levou vantagem, tocou errado. Bateu no paredão ali o Jorge Luiz. Falta em cima do Conca. Daqui a pouco o show do intervalo. Aí o Wilson Souza de Mendonça. Por enquanto 0-0 aqui no Mineirão. Wilson. A bola fica de graça aqui na defesa do Atlético, dominada por Leandro Almeida. Marcos. 4 gols no campeonato, todos de cabeça. E o zagueiro Marcos, do Atlético. Jogou o toque por baixo ali do Wilson, ainda do Atlético. Danilinho, agora aqui pelo lado esquerdo. Toque para o Marcinho, recebeu de volta o Danilinho. Ameaça o chute, o espaço, o chute é bom. Rasteiro defendeu o Silvio Luiz. E a bola saiu na sequência. Está sendo marcado um impedimento. Ele marcou o impedimento do atacante do Atlético no momento do lançamento. Tá? No momento do chute, não estava. A posição era legal do atacante do Atlético no momento em que o Danilinho chuta e o Silvio Luiz espalma. Errou Alcides Pazeto, assistente de Santa Catarina. Leandro Almeida ganhou a jogada, Conca toca de primeira. Aí o Enilton. Celso Roth está segurando a substituição para o segundo tempo. Exatamente. Desde que o Eduardo foi expulso, o Guilherme está aqui aquecendo, ele é lateral esquerdo. Lembrando que o Eduardo atuava hoje improvisado. Ele é lateral direito, na verdade, e jogava no lugar do Rubem Júnior, que foi barrado pelo Celso. O Guilherme só deve entrar no segundo tempo. Marcinho. Bom passe do Marcinho. Em velocidade. Éder Luiz, do jeito que ele gosta. Atraindo a marcação ali da defesa. Silvio Luiz pega. Encaixa mais uma o goleiro do Vasco. Andrade. Apita Wilson Souza de Mendonça. Chegando aí aos 45 minutos do primeiro tempo. É o fim do primeiro tempo aqui no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. 0 para o Atlético, 0 para o Vasco. E o show do intervalo começa. Entra em campo com os repórteres José Ilan e Sônia Mineiro. Vou conversar com o volante Bilu. Bilu, faltou o quê? O Atlético chegou a criar muitas bolas ali cruzadas pelo Marcinho. Faltou o quê para abrir esse placar e sair na frente nesse primeiro tempo? O time até que teve algumas chances, né? Não teve esse volume do jogo todo, mas teve as melhores chances.
temos que continuar, né, martelando ali. Já que o time dele tem um homem a menos, a gente tem que avançar mais a marcação. E os nossos jogadores de frente se movimentar bastante para a gente tentar furar o bloqueio e fazer o gol. José Ilan. Tô aqui ao lado do Enilton. O time tá chegando suficientemente no ataque, Enilton? Tava chegando, começou bem. Depois recuamos um pouco, não sei porquê. E quando conseguimos manter o nosso ritmo de novo, infelizmente o Eduardo foi expulso. Mas eu acho que tem que ser aplicada a mesma regra. Sempre, toda vez, o nosso time que é prejudicado, toda vez. Rambra. Aí o desabafo do Enilton, né? E a torcida pedindo raça e amor para os jogadores do Atlético Mineiro. Por enquanto, 0-0, show do intervalo já está em campo. E agora nós vamos trazer um personagem para você no nosso show do intervalo. O ex-goleiro Emerson Leão, atual técnico do Atlético Mineiro, disputou 4 Copas do Mundo. A primeira em 1970, a última em 86. No ano seguinte, em 1987, ele se despediu da carreira de goleiro no Sport, no Recife. Foram mais de 20 anos se destacando debaixo das traves. Mas nem sempre pelas ótimas defesas. Léo Batista vai abrir pra gente o baú do esporte. A tampa do baú se abre em 1969, com imagens raras do jovem Emerson Leão, aos 19 anos, caprichando no penteado da juba. Convocado para a Copa de 70, o goleiro do Palmeiras atendeu aos jornalistas e depois posou para os fotógrafos ao lado de um outro exemplar da espécie. Nos 10 anos em que defendeu o Palmeiras, Leão era assim como seu colega das selvas, um rei. Os tantos títulos pelo Verdão o levaram como titular às Copas de 74 e 78. Na primeira, realizou uma defesa incrível num chute do holandês Johan Cruyff. Além do reflexo apurado, o goleiro às vezes demonstrava outra característica do rei dos animais, a ferocidade. Sobrou para Careca no Campeonato Brasileiro de 78. 3 anos depois, Serginho Chulapa não teve medo não de cutucar a fera, então goleiro do Grêmio. Mas quando era preciso, Leão usava a inteligência que só a raça humana possui. Olha ele aí catimbando com Zico e depois exagerando na encenação. Naquela época, em 78, Leão jogava pelo Vasco, que pagou 5 milhões de cruzeiros para tirar o goleiro de seu habitat natural, o Palestra Itália. 5 milhões por um goleiro não é muito dinheiro, não? Depende do goleiro. E nós acompanhamos aí a passagem do tempo. Aí o Leão, hoje de cabelos brancos, né? Mas a gente viu imagens dele com cabelos pretos, cabelos ruivos, cabelos grisalhos. E chega aí com cabelos brancos o Emerson Leão, que assumiu como técnico de futebol em 87 o Sport do Recife. Deixou de jogar, pendurou as chuteiras, as luvas em 87 no Sport. Assumiu o time como técnico, depois brilhou pelo Santos, pelo Corinthians, pelo Palmeiras e agora faz esse trabalho aqui no Atlético Mineiro, tentando evitar o rebaixamento do Galo Mineiro. Agora muito mais, né? Tentando chegar à zona de classificação para a Sul-Americana. O show do intervalo volta daqui a pouquinho, você fica ligado com a gente. Globo, a gente se vê por aqui. Vamos para a última parte do nosso show do intervalo. Daqui a pouco o segundo tempo de Atlético e Vasco, por enquanto 0-0. Vamos dar uma olhada nos lances de São Paulo e Cruzeiro, Náutico e Corinthians, que vão empatando por 0-0, com a voz marcante de Léo Batista. No Morumbi, São Paulo e Cruzeiro. Leandro Domingues recebe na boa, mas chuta por cima. Aí o Rogério Ceni bate a falta. A bola passa perto, 0-0 o placar do primeiro tempo no Morumbi. Aí nos aflitos, Náutico e Corinthians. Fábio Ferreira tenta o cruzamento, a bola sobra para ele, que finaliza mal. Agora o Ferreira chuta na zaga. A bola sobra para o Felipe concluir e o goleiro Felipe, o Xará, defende. 0-0 também. Primeiro tempo nos aflitos, Rembrandt Júnior.
Valeu, Léo Batista. E olha que bela imagem, né? Em tempos de futebol família, muito legal. Já na barriga da mamãe, acompanhar o futebol, já entrar nesse clima todo de Campeonato Brasileiro. E hoje está quente aqui em Belo Horizonte, hein? Vamos acompanhar agora ao lado de Sérgio Noronha os melhores lances do primeiro tempo. Aqui também 0-0, Noronha. Com o Vasco, evidentemente, mostrando que veio mais para se defender. Mas, por incrível que pareça, o Vasco finalizou um pouco mais do que o Atlético Mineiro. Olha só essa chegada do Vasco. Era o Eduardo quem estava nessa jogada. Exatamente. Aí o Atlético chegando, um chutazinho fraco. O Atlético melhor. Tem sempre um jogador caindo pelas pontas, Armando Danilinho, que é um bom jogador, mas o Vasco chegou mais. E aí talvez a chegada mais perigosa do Atlético. Você vê que realmente o time não passou por grandes apertos. Para um goleiro, isso é pouco. A preocupação agora, Noronha, do torcedor do Vasco, especialmente no segundo tempo, como fazer aí essa composição com um jogador a menos? Vai ficar mais defensivo, vai ficar armado mais atrás. Provavelmente ele vai recompor, colocando no lateral. Para mim, saiu o Enilton. E o Atlético vai partir para cima. O panorama do segundo tempo vai ser esse. O Atlético em cima e o Vasco se segurando. Para segurar, então, essa pressão do Atlético. Emerson Leão está dentro do campo, passando as orientações para o Danilinho. E a discussão para o torcedor do Vasco é também, em relação ao primeiro tempo, a expulsão. Renato Marcílio, a expulsão do lateral esquerdo, Eduardo, pelo segundo cartão amarelo. Eu digo sempre que nessa questão disciplinar é preferível o excesso do que a omissão, né? Para controlar o jogo. Agora eu acho que o Wilson de Souza Mendonça, o Wilson Souza de Mendonça, realmente excedeu demais. Porque o Wilson, só para citar o mesmo jogador do Vasco, com 3 minutos e meio, cometeu 2 faltas muito mais graves que a do Eduardo. Na primeira passou batido e aí na segunda ele levou o cartão amarelo. O Eduardo fez uma falta de cartão amarelo, realmente. E aí na segunda uma falta comum, que leva um drible, deixa o corpo para o jogador, que a gente vê corriqueiramente no futebol. Aí ele leva o segundo cartão amarelo, que teve como consequência o vermelho. Um erro grave, o único da partida. O torcedor pode esperar uma compensação para o segundo tempo? Não deve, porque ele vai errar 2 vezes. Na matemática da arbitragem é essa. A compensação aumenta o erro do árbitro. Ele tem que esquecer o que aconteceu e tocar o jogo. Fora isso, ele vem bem. Mas esse erro realmente prejudica o Vasco, que a expulsão não foi merecida. Legal, Renato Marcília, pois não, José Ilan? No Vasco entra realmente Guilherme, número 14, lateral esquerdo, no lugar do Conca, que é meio campo. Deixa eu perguntar aqui ao Perdigão, o que ele pediu para o segundo tempo, Celso? Pra gente se resguardar um pouco mais, né? O campo é grande, o Atlético tá com um homem a mais, torcida em cima, então agora é só a gente explorar os contra-ataques e tentar levar pelo menos um ponto. Aí então, o Guilherme. Rambra. A Sônia vai trazer pra gente também o destaque do Atlético e aí o lance da expulsão, né? O Eduardo faz essa falta, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. Pois não, Sônia Mineiro? O Atlético também tem modificação. Vai sair o atacante Vanderlei para a entrada do atacante Marinho. Um dos xodós da torcida, já teve o nome gritado aí no primeiro tempo. Marinho, o que fazer nesse segundo tempo? Aproveitar o homem a mais aí do Atlético? É o nosso objetivo. Nós sabemos que ainda vai continuar sendo um jogo difícil, mas dentro do Mineirão, com o jogador a mais, o único resultado que nos resta é a vitória. Rambra. Marinho. Mudança no ataque do time do Atlético. Quase tudo pronto para começar aqui no Mineirão, em Belo Horizonte. O segundo tempo de Atlético e Vasco, por enquanto, 0-0. É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam 7 rodadas para o fim do campeonato, contando com essa. Vai começar, o Vasco teve Eduardo expulso no primeiro tempo. Saída agora para o time do Atlético. Acerta o cronômetro Wilson Souza de Mendonça. Bola em jogo. Tá valendo o segundo tempo aqui no Mineirão para Atlético Mineiro e Vasco. Bola lançada lá na esquerda. Participação do Éder Luiz. Ricardinho para cima da marcação. Éder Luiz lá de costas para a marcação. Tentou um toque mais à frente. O Ricardinho não entendeu. Rambran, com a expulsão de hoje, o Vasco completa 5 expulsões consecutivas. Júlio Santos contra o América do México. Contra o Botafogo, 2 jogadores, Amaral e Enilton. Marcelinho na última partida contra o Flamengo e hoje Eduardo.
Curiosamente, né, o Guilherme, que é da posição, que é de origem, é lateral esquerdo, estava na reserva, e o Eduardo, que é lateral direito, estava improvisado naquela função. Acabou expulso, e aí o Celso Roth teve que acionar o jogador da posição. Gerson. Aí o Marcinho jogou nas pernas do Amaral, o lance é para o Atlético. Danilinho. Aproveitando agora o lado da sombra. Temperatura alta aqui em Belo Horizonte. Fácil, fácil. Passando dos 30 graus a temperatura. Pouco mais de 1 minuto do segundo tempo. Escanteio cobrado. Gerson. Marcinho pediu de volta. A bola é para ele. Tentou caprichar no cruzamento. Toque na entrada da pequena área para o corte do Wilson. Era o Marcos, o zagueiro do Atlético, quem estava na área do Vasco. Marcinho. Vem o cruzamento a meia altura. Outro lance de perigo. É escanteio para o Atlético Mineiro. Pressionando, aí está o Marinho. Acionado pelo técnico Emerson Leão para o segundo tempo. E o time tenta responder o apoio da torcida. Bola alta, o toque de cabeça, Silvio Luiz. Vai entrando, é gol! Torcedor mineiro aqui no Atlético Mineiro para fazer o primeiro de cabeça. A bola sobrou e Marcos entrou para finalizar. Passando dos 2 minutos. Primeiro veio o toque de cabeça, a grande defesa do Silvio Luiz. E aí o zagueirão chegou lá para tocar para o gol. Vibra o capitão Marcos. 5º gol dele no Campeonato Brasileiro. Os 4 primeiros marcados de cabeça. E esse com o pé. 3 minutos de jogo agora, segundo tempo, 1-0 para o Atlético. E agora fica a dúvida, né? A posição era legal? O Atlético está subindo para a 10ª posição. O Vasco caindo para o 9º lugar. Lançamento. E agora caiu o Enilton. A bola é do time do Atlético, Noronha. E agora a tarefa do Vasco está muito mais difícil. Esse gol com menos de 2 minutos de jogo dá o Atlético uma bela. Olha aí a repetição. O toque para o gol do Marcos. Ali o Danilinho. E aí, Marcília. Marinho interfere no lance? Não interfere. Ele pula. Ou seja, a bola entraria no gol de qualquer maneira. Ele não atrapalha ninguém. Marcinho cruzou de cabeça, Jorge Luiz para afastar. Não havia um único jogador do Vasco ali para interceptar a bola. O goleiro Silvio Luiz já estava caído do outro lado do gol. Ou seja, não há a participação nem a interferência do Marinho. O gol foi legal. Danilinho. A torcida vem junto com o time. Gerson levantou, outra bola alta. Aumenta o barulho do torcedor aqui no Mineirão. Balança o Mineirão. Se livrou da bola o time do Vasco ali com o Wilson. Bilu. Danilinho. Na entrada da grande área. Tentou o toque para o Éder Luiz. A reclamação ali de uma falta. Mandou seguir o árbitro do jogo. Entre 2 ali, Perdigão foi atingido. Outra vez aí, o lance do gol do Atlético. Note agora a posição do Marinho, que é o que está mais próximo, olha ali. Ele não está desviando a atenção de goleiro, está lá do outro lado caído. Ele não está desviando a atenção de zagueiro, não há nenhum zagueiro do Vasco por perto. Se ele toca nessa bola e bota para dentro do gol, aí sim o gol é anulado pela sua posição de impedimento, pela participação dele por estar em posição de impedimento. Agora, no momento que ele salta, né, fica caracterizado que ele não quer jogar. E a simples posição de impedimento
não significa que o jogador tem que ser punido por estar nessa posição. Tem que ser posição e interferência. Exatamente, ele tem que participar, interferir, chamar atenção sobre si. Nada disso aconteceu. Leandro Amaral perdeu a jogada. Ricardinho. Mais o lançamento para o Marinho. Dois atacantes de velocidade agora o time do Atlético, com o Marinho e com o Éder Luiz. Além do Danilinho, né, que é praticamente um atacante nesse esquema do Atlético. Ele é um atacante. Ele entra aí para cair dos dois lados do campo, abrir a defesa adversária, que agora está facilitado, porque o Vasco com um homem a menos e sem criatividade no meio do campo, teve que recompor o lateral. Eu não tiraria o Conca, tiraria isso sim o Enilton, mas o Celso Roth optou por tirar o Conca. Fez uma aposta aí nessa alteração. O time acabou sofrendo gol no comecinho do segundo tempo. Amaral. Leandro Amaral. Passe mais à frente. A movimentação é boa, Leandro. A intenção era jogar aqui na esquerda com o Guilherme. No meio do caminho ficou bravo ali o zagueiro Wilson. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, código redondo, só a Skol tem. Ricardinho. Vai trabalhando o time do Atlético. Marcinho disputou a jogada, fez a falta. Fez uma proteção ali irregular. Falta para o Vasco. Passamos dos 7 minutos do segundo tempo. Wilson. Toque de cabeça do Leandro Almeida. Já um detalhe curioso do futebol, né? Enilton. Marcado por Leandro Almeida. A passagem do Guilherme aqui pelo lado esquerdo. Pegou muito mal. Mas foi uma boa oportunidade do time do Vasco. Trabalhou bem o time carioca. Noronha, você já viu algum jogador participar de uma partida com uma chuteira de uma cor e a outra de outra cor? Lembra? Não. Aí está. Richarlison, do São Paulo. Uma chuteira escura e uma chuteira branca. Ele é fashion. É o Richarlison. Fashion. Inovando. Perdigão. Toque do Jorge Luiz. Pressionado, o time do Vasco não consegue sair dessa vez. Marcinho. Andrade pegou, hein? Mas deixou dar vantagem ali o Wilson Souza. O Atlético não queria essa vantagem. Exato. Mas aí a opção é do time ou é do árbitro, Marcinho? O árbitro mandou o jogo seguir, o time tem que seguir. Agora ele tinha que ter mostrado cartão amarelo. Para o jogo e mostra o cartão amarelo. Ele só pediu calma ali para o Andrade. Pois é a questão do critério. Depois eu continuo. Wilson. Essa falta do Andrade foi mais grave que a do Eduardo. O Andrade não levou o cartão amarelo, o Eduardo levou e, como consequência, expulso. E foi expulso. Quer dizer, querer que árbitros diferentes tenham o mesmo critério, realmente é difícil em função dos temperamentos, né? São diferentes. Agora, o mesmo árbitro, o mesmo jogo, tem que ter o mesmo critério. Tirou lá atrás o Wilson. Marinho. Toque para o Danilinho. Bilu. Tenta abrir o jogo aqui pela direita para o Gerson. Pressiona o Guilherme. Levou vantagem o Gerson. A entrada da grande área para o Marinho. Chegou firme para bater na bola e afastar dali o Jorge Luiz. Wagner Diniz fez a finta, caminha. Foi empurrado o Wagner Diniz. Pegou a falta ali o árbitro Wilson Souza. Veja de novo a boa jogada do Wagner Diniz.
Xavier fugindo bem da marcação. Vai subindo aí para a 10ª posição no campeonato o time do Atlético. E vai neste momento conquistando algo inédito no campeonato. Uma sequência de 3 vitórias. Ainda não conseguiu nesta competição o time do Atlético. Mas ainda tem muito jogo pela frente. Mesmo com um jogador a menos, o torcedor do Vasco espera uma reação do time. Andrade domina, tem Wilson livre por aqui. E é ele quem recebe. Jogando juntinho à linha lateral, Guilherme, que entrou neste segundo tempo no lugar do Conca. Wilson. Para o Leandro Amaral. Antes dele, o Marcos. O autor do único gol do jogo até aqui. Wagner Diniz. Recuperou bem para o time do Vasco. Amaral. Recomeça com Silvio Luiz. De pé esquerdo, tenta o lançamento para o Perdigão. Domina Guilherme. Foi tocado aqui por Éder Luiz, é falta. Empresta o time do Vasco, Perdigão, Amaral. Ele mesmo na cobrança do lateral para o Guilherme. Protege o jogador do Vasco, tocou aqui atrás para o Wilson. Está livre lá na direita o Wagner Diniz, ele viu e fez o lançamento. Leandro Amaral. Faz a jogada com o Benilton. Tentou de calcanhar. A ideia era jogar com o Amaral. Jorge Luiz. Foi mais rápido o zagueiro do Vasco. Outra vez a jogada com Silvio Luiz. E agora se livrou da bola o Silvio Luiz, né? Hoje no Domingão do Faustão tem uma da nova etapa da divertida dança das crianças. E as emoções da dança no gelo. Daqui a pouquinho, 6 da tarde, no Domingão do Faustão. Marcos. É o dilema. Sair para o ataque, vai se expor para tentar um empate ou segurar para evitar tomar o segundo, né, Noronha? Não tem muita opção de sair para o ataque com um homem a menos. É muito difícil isso. Ainda mais num campo de boas dimensões como esse, o Mineirão, um campo grande. Quer dizer, você quando vai todo dá espaço. No caso do Vasco, com um homem a menos, os espaços serão mais maiores e mais fáceis de serem ocupados pelos jogadores do Atlético. Nessa questão do tamanho de campo que o Noronha falou, o tamanho médio utilizado pela FIFA oficial, depois eu continuo. Wagner Diniz. Enilton e Leandro Amaral na área, olha o que ele faz. Continua, Marcília. Normalmente é utilizado o tamanho de 105 por 68, que é o padrão internacional. O Mineirão tem 110 por 75. Ou seja, se colocar a metragem quadrada, nessa diferença dá mais de 2.000 metros quadrados de diferença. Bela diferença. Gerson. Deixou para o Bilu. Vai saindo já sem a mesma velocidade o time do Atlético. Celso Roth prepara mais uma alteração. Rafael, número 17, vai entrar daqui a pouco. Já então a mudança segunda do time do Vasco. Danilinho. Para o meio, a jogada com o Bilu. Gerson. Exceção do goleiro Juninho, estão todos os jogadores no campo do Vasco. Marcinho. Vai se virando aqui. Tem bola dominada o jogador do Atlético. Ele contra o Guilherme. Tem o Perdigão na cobertura. Falta de Perdigão. (15 minutos do segundo tempo, 1-0 Atlético. Hoje no Fantástico, os bastidores do assassinato do cowboy tricampeão de rodeio. Você vai ver as últimas imagens do matador do peão, Virgílio Gonçalves, minutos antes do crime. E também a volta da leitura labial no show da seleção brasileira contra o Equador. No Fantástico, logo depois do Domingão do Faustão.
Pintou a bolinha, tem rede balançando no campeonato. Vamos acompanhar essa cobrança de falta aqui pelo lado direito. Preparado aí para a cobrança, Ricardinho levantou, Silvio Luiz dá um soco na bola para afastar. Confirmando para você, jogo que começou às 5 da tarde, Ferreira, 1 para o Atlético Paranaense, 0 para o América de Natal, o América já rebaixado para a Série B. O resultado não é bom, hein? Deixa o Vasco aí em 10º lugar no campeonato. Vai perdendo mais uma posição o time do Vasco. O desvio de cabeça do Marcinho. Na entrada da grande área, a chance é boa. Marcou Wilson Souza de Mendonça. Falta na entrada da grande área. Quase pênalti contra o Vasco. Falta que pode levar muito perigo ao gol defendido por Silvio Luiz. Você vai ver de novo o lance. Tá aí a jogada do Éder Luiz. Pisou o Wilson, hein? Pisou no tornozelo do Éder Luiz. Olha lá. Foi uma jogada violenta, hein, Marcelo? Esse é lance de cartão. Escapou de uma expulsão agora o Wilson, que já tem cartão amarelo. Exato, ele não mostrou o cartão para o Wilson, porque o Wilson já tem amarelo, ele já expulsou o Eduardo, teria que deixar o Vasco com 9 em campo. Esse é o lance de cartão que corresponde, então, a uma expulsão. Foi a 17ª falta cometida pelo Vasco. Esse justificaria a expulsão do Wilson, e não aquele do Eduardo, no primeiro tempo. Marcinho e Ricardinho, os jogadores das trancinhas, estão conversando ali. Os dois preparados para a cobrança. Estão perto da bola para fazer a cobrança da falta. 17 minutos do segundo tempo. 1-0 para o Atlético, aqui no Mineirão. Ali a conversa, Marcinho bate de pé direito, Ricardinho de pé esquerdo. Marcinho na cobrança. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, nosso carnê ajudando a realizar sonhos. Mudança no Vasco, José-Ilan. Vai entrar Rafael, número 17, ele é meia de ligação, no lugar do Enilton, atacante, número 9. Rafael no lugar do Enilton. Tirou o meia de ligação, que era o Conca, colocou o Rafael. Agora ele corrigiu o que eu considerei um equívoco por parte do Celso Roth. Está refeito aí o esquema. Feita a recomposição do time do Vasco. Tem um jogador a menos com a expulsão do Eduardo no primeiro tempo. Rafael, primeiro lance dele no jogo, já perdeu a jogada. Tirou o Jorge Luiz. Amaral, saída pelo meio com o Andrade. Pode pintar uma boa jogada ofensiva do Vasco. Wagner Diniz se projeta. Recebe o passe de Andrade. Aí já se recompõe a defesa do Atlético. Perdigão. Faz o corte, puxa para o meio, entrega para o Rafael. Vai se movimentando o time do Vasco. Perdigão não domina. E o amigo internauta que sempre participa das nossas transmissões vai nos ajudando, vai participando. O que Celso Roth deve fazer para evitar mais expulsões nos próximos jogos? Rodrigo Longo, de Niterói, no Rio de Janeiro, deixa essa pergunta na nossa página de futebol, Globoesporte.com/futebol 2007. Sérgio Noronha, tem um conselho para o Celso Roth? Não, ele que tem que aconselhar os jogadores dele. Principalmente esse Wilson, um jogador novo surgindo agora, e que eu disse no início do jogo. Jogador que eu já vi receber vários cartões amarelos, por quê? Porque abusa da violência. Danilinho está impedido. Tem que conversar muito, mas muito mesmo, para mostrar aos jogadores que um time com um a menos é presa muito mais fácil para o adversário. Como visitante neste campeonato, o Vasco está mal, hein? Apenas 11 pontos ganhos. É o 18º no aproveitamento como visitante no campeonato. À frente apenas de Juventude e América de Natal, que estão na zona de rebaixamento. O América já rebaixado matematicamente. Fora do Rio conseguiu apenas 2 vitórias. Contra o América em Natal e contra o Inter em Porto Alegre. Muito pouco, né? O segundo turno, o retorno para o Vasco, muito mal.
clara queda de produção do Vasco neste segundo turno. Em 12 jogos, venceu apenas 3 neste retorno do campeonato. Rafael. Está marcado ali de perto pelo Chaves. Perdigão escapou, saiu bem da marcação do Bilu, entregou para o Andrade. Está sem jogo aqui pelo lado esquerdo neste momento. Perdigão perdeu a jogada. O lançamento é bom lá na esquerda para o Marcinho. Vai chegando perigosamente outra vez o time do Atlético. Danilinho, Éder Luiz e Marinho na frente. O chute bateu, defendeu. Silvio Luiz quase escapou das mãos do goleiro do Vasco. 21 minutos do segundo tempo, 1-0 Atlético. Leandro Almeida. Regina Casé vai à periferia de Angola para mostrar uma festa incrível chamada Alambamento. Tá curioso? Então você acompanha hoje no Fantástico depois do Domingão do Faustão. Ricardinho fez o toque. Tentativa de devolução ali do Marinho. Saiu bem do gol Silvio Luiz. Rambram. Sônia Mineiro. Técnico Emerson Leão vai fazer a segunda substituição. Sai Marcinho, camisa 10, para a entrada do Marquinhos, 16. Um jogador que atua praticamente na mesma faixa de campo do Marcinho. E era titular do Atlético até a última rodada. Briga pela bola o Rafael. Bate para cima, chega Marcos na cobertura. A bola saiu, Amaral tem pressa. Só que vai haver agora a substituição. Foi autorizada a substituição. E sai aplaudido Marcinho. Aí o Marquinhos, ex-Flamengo, São Paulo. Foi revelado pelo Avaí de Santa Catarina. O meio-campo Marquinhos. Jogou também no Paraná Clube. No Santa Cruz, estava no Santa Cruz na Série B antes de vir para o Atlético. Perdigão. Busca a jogada com Guilherme. Impedimento está marcado. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. Outra mudança no Atlético Mineiro, Sônia. Exatamente, agora sai Danilinho para a entrada do Lúcio. Outro jogador importante aí no time do Atlético e que deu muito trabalho ao Vasco no jogo, Noronha. Eu acho que nesse exato momento estamos aqui na metade do segundo tempo. O time do Atlético também está pensando em agora botar a bola no chão e esperar o tempo passar. Outro jogador experiente, jogou no Goiás, no Santos. Mas hoje em dia, quem é que não jogou em 5 times pelo menos? Não, pelo menos, né? O Lúcio, se for dar a biografia dele de clubes, tu vai ficar 5 minutos falando aqui. O mercador, tá bom. Bota jogador onde ele quer, de um lado para o outro, vai em 10 clubes. Acabou aquela história de jogador fiel a clube, isso não existe mais. Perdigão, disputa a jogada com o Marcos. Entra no lance Marquinhos. Sobra do Chaves, dá um toque. Tentou ali a ligação com o Éder Luiz, cortou bem o Wilson. Bilu, o árbitro parou o jogo, está marcando o lance, favorece o time do Vasco. Dupla explosiva, muita ação e aventura hoje em Domingo Maior. Wilson para o Guilherme. Perdigão sinalizou, disse vai, segue. Andrade. Está recuando aqui o Andrade. Para o Jorge Luiz. Vai prevalecendo aí a força do Atlético. E a vantagem de ter um jogador a mais em campo. Grande toque, lindo toque para o Lúcio. Vai sair na cara do gol, ajeitou. Limpou e perdeu a jogada. Quando tirou o Jorge Luiz, acabou se desequilibrando o Lúcio. A primeira participação dele no jogo. Recebeu, dominou, tocou, entrou para a grande área. Aí quando tentou o corte no Jorge Luiz, se atrapalhou, se desequilibrou. E foi para o chão.
sozinho, não houve nada. Aos 25 minutos do segundo tempo. Já já a gente vai ver o gol do Atlético Paranaense, o gol do Ferreira. 1-0 contra o rebaixado América de Natal em Curitiba. Segue 0-0 para São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. 0-0 também no Recife, com Náutico e Corinthians. Falta de Jorge Luiz. Veja como ele pega o Lúcio. Pelo lado esquerdo para o time do Atlético. Bilu. Vamos dar uma olhada então no gol do Atlético Paranaense, o gol do Ferreira, na Arena da Baixada em Curitiba. O jogo em Curitiba, o colombiano domina de pé esquerdo no cantinho. Com jeito ali, até com certa facilidade, né? 1-0 para o Atlético. Aí o Marinho girou, foi para o chão, a torcida ficou pedindo uma falta. Mandou seguir o Wilson Souza de Mendonça. Perdigão. Agora o Vasco tenta encaixar o contra-ataque. Lá na direita com Wagner Diniz. No meio vai se apresentando o Leandro Amaral. Encostou também o Perdigão. Acabou desperdiçando um contra-ataque o time do Vasco. Marquinhos. Lúcio mais à frente. Ricardinho é quem traz. Marquinhos. Lúcio. Pedalou, tentou espaço para o cruzamento. Aí o Lúcio. De cabeça para afastar o Guilherme. 1-0 o Atlético. Gol de Marcos no comecinho do segundo tempo. Perdigão. Entregou aqui no meio. Andrade. E para você não ter nenhuma dúvida, aí está a jogada, Renato Marcília. Não houve, não. O Amaral chegou ali. Não houve, Pedro. Normal. Lance normal. Perdigão. Está marcado por Bilu. Conseguiu fazer o toque para o Rafael e a devolução não foi boa. Deu sorte. A bola chegou para o Wagner Diniz. E já está dominada por Perdigão. Wagner Diniz outra vez. Rafael. Tenta armar o jogo do time do Vasco. Passou bem, passou por dois. Tentou pelo terceiro, não conseguiu. Inteiro no lance o zagueiro Marcos. Tenta fazer o lançamento. Interceptou o Amaral. Rafael domina. Toca rápido para o Leandro Amaral. Aqui na esquerda o Guilherme. Aí o Leandro, a bola é para o Guilherme. Para cima da marcação. Tentou o chute em cima do Leandro Almeida. Sem força ofensiva o time do Vasco. Éder Luiz. Ficou para o Bilu. Aqui a torcida do Atlético comemora, hein? Comemora porque tem gol no Morumbi. É gol do São Paulo, Jorge Wagner. 1 para o São Paulo, 0 para o Cruzeiro. É a rivalidade, né? Comemora como se fosse um gol do Atlético. Um gol sofrido pelo Cruzeiro lá no Morumbi. 29 minutos do segundo tempo aqui no Mineirão. 1 para o Atlético, 0 para o Vasco. Éder Luiz. Esse resultado é bom para o Palmeiras, que mantém a vice-liderança conquistada ontem com a vitória sobre o Paraná Clube. E o Cruzeiro vai ficando em terceiro. E dependendo também do resultado do Santos, pode cair mais uma posição o time do Cruzeiro. É um ponto apenas a diferença do Santos para o Cruzeiro. O Santos é quarto colocado com 52. Olha o Atlético chegando. Jorge Luiz foi mais esperto. E o Perdigão dormindo. Com um homem a menos, a bola dominada da frente da área dele, ele sai andando e olhando, procurando alguém. Evidente que ele tomar a bola dele. Vai entrar Roberto Lopes no Vasco. Já a última mudança do Atlético, do Vasco da Gama, com a entrada do Roberto Lopes.
Só completando, o Santos enfrenta daqui a pouquinho, às 6h10, horário de Brasília, o Figueirense em Florianópolis. Não por acaso, depois do lance agora há pouco, vai sair Perdigão, número 10. Hoje também tem Flamengo e Grêmio no Maracanã. Internacional e Juventude em Porto Alegre. São jogos que vão completar esta rodada. Andrade. Parece ter desistido da substituição o Celso Roth. Mandou segurar, fez um sinal para que ele espere um pouco. Perdigão não faz um bom jogo, né? Não está bem no jogo de hoje. E o torcedor ainda está pensando naquele lance da quinta-feira no Maracanã. Perdeu a jogada para o Toró. E o Toró fez um golaço, né? O primeiro do Flamengo no jogo. Andrade. Vem bola para a área do Atlético. Com 5 jogadores na área, o Vasco tenta o toque de cabeça. Pegou mal ali o Leandro Amaral. Vamos ver o gol do São Paulo, líder do campeonato. No Morumbi, 1-0 para cima do Cruzeiro. Gol do Jorge Wagner. Tá aí a jogada. A chegada na área. E o chute de pé esquerdo. Chegou batendo para o gol. Cruzamento do Diego Tardelli e a finalização do Jorge Wagner. 1-0 São Paulo. Subindo aí mais 3 pontinhos, chegando a 67 o time do São Paulo. Ricardinho explorou ali, bateu em cima do Wagner Diniz, voltou para ele. Ainda o Ricardinho. Perdigão estava na cobertura, dominou para o time do Vasco. Prende, segura por ali o Perdigão. Ele contra o Lúcio. Wagner Diniz também na jogada. Sai para o jogo o Vasco. Saía. Mas o árbitro pegou a falta. Aí o Marquinhos ajustando ali a marcação. Perdigão. Traz o Vasco aqui ao ataque. Entregou para o Leandro Amaral. Pode ficar no mano a mano. Ele contra o Marcos. Reclama de faltas, Renato Marcília. E reclama com razão. Errou o Wilson. O jogador dá o passo para o lado. Justamente para não deixar passar o Leandro Amaral. Ele interpretou como uma forçada de barra do Leandro. Não foi. O jogador do Atlético interrompe obstrui a sua passagem. Não foi a mesma falta que cometeu o lateral do Vasco? Exatamente. Quer dizer, aqui como o jogador não tem cartão nenhum, merecia pelo menos um amarelo. Pois é a não, questão Ilan. do critério, né, que eu tenho falado. O técnico Celso Roth mudou a alteração. Vai entrar agora Allan Kardec, número 18, no lugar do mesmo Perdigão. Mas o Roberto Lopes, que estava prontinho para entrar, acabou ficando de fora. Vai usar o técnico Celso Roth, Noronha. Tem mais um atacante aí em campo para ajudar o Leandro Amaral. Marquinhos. Entre as pernas do Amaral. Quem estava na cobertura foi o Wilson. Escanteio para o Atlético. No ano passado, Rogério Ceni do São Paulo foi escolhido craque do campeonato. E este ano, quem será? Dia 3 de dezembro, no Teatro Municipal, a festa do prêmio Craque e Seleção do Brasileirão. Prêmio da CBF. Aí a cobrança de escanteio, quem tirou foi Andrade. E a escolha do craque da seleção vai ser feita por 440 jurados, entre jornalistas, radialistas esportivos e ex-craques do futebol. Cruzamento de pé esquerdo, saiu do gol Silvio Luiz. Daqui a pouco no Domingão do Faustão tem uma nova etapa da divertida Dança das Crianças. E também as emoções da dança no gelo. Daqui a pouco, 6 da tarde, no Domingão do Faustão. Chegou para ajudar o Éder Luiz. Gerson passou por Allan Kardec. E aí na sequência, falta do Amaral. Globo, a gente se vê por aqui.
Itaú, você sabe quem é feito para você. – 35 minutos do segundo tempo. Passes certos. 171 do Atlético, 171 do Vasco. A equilíbrio. Passes errados, 31 do Atlético, 28 do Vasco. Números próximos também. Equilíbrio no jogo, apesar do placar 1-0 para o Atlético. Lúcio. Aí a chance do segundo gol. Bateu em cima da defesa. Deixou para o Marquinhos. Explodiu no Jorge Luiz. Por 2 vezes o Atlético esteve perto de fazer o segundo gol. Saiu do gol Juninho. Impressa o Allan Kardec. E posse de bola 50% para cada lado. Um equilíbrio que não reflete no resultado do jogo. Em vantagem o Atlético 1-0. Lateral para o Vasco, Guilherme. Para o Rafael. Chegou para o Andrade, Wagner Diniz lá na direita. A jogada é do Leandro Amaral. Rafael. Boa antecipação do Marcos. Para armar o contra-ataque. São 3 jogadores do Atlético contra 3 do Vasco. Éder Luiz, ele contra o Jorge Luiz. Tentou passar e não conseguiu. Firme na marcação o Jorge Luiz. Limpo na jogada. Leandro Amaral. Faz o corte, tenta sair por dentro. Escapa também do Marquinhos. Ainda Leandro Amaral. Acompanhado de perto agora por Bilu. Wagner Diniz. Rafael se movimenta para pedir o jogo. Leandro Amaral para o Rafael. Ele contra o Marquinhos. O lançamento muito forte. Vamos ver quem é a pessoa mais aplaudida na Arena da Baixada em Curitiba no jogo Atlético Paranaense e América. Por enquanto está 1-0 para o Atlético do Paraná. E aí está a pessoa mais aplaudida, uma mineira, a assistente Ângela Ribeiro. É a pessoa mais aplaudida esta tarde na Arena da Baixada. Com razão. Com razão, né, Marcília? Parabéns aí à torcida do Atlético. Ângela Ribeiro, a mineira, que é assistente. Está trabalhando no jogo Atlético Paranaense e América. Éder Luiz tenta a jogada para cima do Amaral, levou vantagem. Linda jogada do Éder. Para o Marinho. Disputou na entrada da grande área, perdeu o lance. Guilherme. Meia-lua do Guilherme, adiantou demais. Chegou primeiro o zagueiro Marcos. Bilu. Vai tocando pacientemente o time do Atlético. Mas não há necessidade para o Atlético, né, acelerar o jogo. E o passe errado do Marquinhos. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, recarregue seu Vivo Pré e vale de graça. Lateral para cobrar o time do Vasco. É o retrato do Vasco. O jogador não sabe para quem bateu o lateral. E perdendo por 1-0. Entrando nos minutos finais do jogo. Com 1 a menos, ele não tem para quem bater no lateral. Leandro Almeida. Pro Marcos. E aí o Celso Roth, cara de desânimo do técnico do Vasco. Ficou agora inconformado com essa situação que o Noronha descreveu há pouco, de que ninguém apareceu para receber o lateral. Bilu. Leandro Amaral acompanha. Chegou para o Lúcio. Dominou, girou. Tenta escapar da marcação. Ainda o Lúcio. A bola chegou para o Gerson. Dominou o lateral do Atlético dentro da grande área. A chance é boa. Chute de pé esquerdo para fora. Éder Luiz perde uma boa chance. E lamenta. De pé esquerdo, a bola bateu na rede pelo lado de fora.
O Atlético que volta a jogar sábado. O jogo é contra o Fluminense no Rio. Próximo compromisso do Atlético. Na sequência, recebe o Paraná Clube, aqui mesmo em Belo Horizonte. Na sequência do Vasco, no domingo, recebe o Palmeiras e depois sai para enfrentar o Goiás em Goiânia. São os próximos jogos do Vasco e do Atlético. Rafael. Deixou com o Wilson. Busca a jogada com o Leandro Amaral. Falta. Ficou empurrando ali, chegou decidido a matar a jogada do Gerson. 41 do segundo tempo. Vamos caminhando para o fim do jogo aqui no Mineirão, em Belo Horizonte. Vai dando o Atlético, 1-0, gol do Marcos. Leandro Amaral. Fez o passe para o Jorge Luiz. Teve que recuar um pouquinho para dominar. Está todo no campo de defesa agora o time do Atlético. E agora o Atlético é quem se defende. Andrade. Está curtindo uma de ponta direita ali o Jorge Luiz. Andrade. Bola recuada para o Amaral. Pressiona o time do Atlético com o Lúcio. Olha que jogada perigosa do Wilson. Ele contra o Éder Luiz. E o atacante do Atlético tomou a frente do zagueiro e o lançamento saiu, está impedido. Adiantado ali o Marinho. Nenhuma dúvida, adiantado o chute de longe do Leandro Amaral. Sem muita força. E o goleiro pagou geral ali com a defesa, hein? É porque como a bola ficou com o time do Vasco no impedimento, o Wilson corretamente mandou o jogo seguir. E o time do Atlético parou, dando essa oportunidade. Aí o goleiro Juninho realmente chamou a atenção dos jogadores. Terminou o primeiro tempo em Curitiba. Atlético Paranaense, 1 gol de Ferreira, 0 para o América. Mais um grande público hoje. 2 grandes públicos na rodada, né? 60.500 torcedores no Morumbi. Para São Paulo 1, Cruzeiro 0 até aqui. O segundo maior público do campeonato. Aí o Ricardinho. Na entrada da grande área, Marinho ajeita para o chute. Caiu para fazer a defesa o Silvio Luiz. Aqui o Atlético e a torcida fizeram a parte que lhe cabia, Noronha. Teve sempre melhor o time do Atlético. Aí teve aquela expulsão no fim do primeiro tempo. Evidentemente que o jogo ficou muito mais para o Atlético. Isso era... Olha aí. Como chega o Marquinhos agora. Isso era fácil de prever, evidentemente. Jogando em casa, um apoio maciço. Uma torcida entusiasmada. Lotou o Mineirão aqui. O jogo para o Atlético mesmo. Venceu. Tá, a meu ver, esse jogo está resolvido desde que terminou o primeiro tempo. Preocupação do Silvio Luiz ali com a cobrança de escanteio. E você vê o Atlético já nem vai mais. Só tem um jogador do Atlético dentro da área. 2 agora com o Marquinhos. Já se segura ali o time do Atlético para garantir o resultado, para garantir o placar, a vitória. E pela primeira vez uma sequência de 3 vitórias no campeonato. Chega a 43 pontos, está chegando a 43 pontos o time do Atlético. Para entrar na briga pela Sul-Americana, ainda dependendo, claro, dos resultados dos jogos que completam a rodada de hoje. Gerson. Lúcio. O toque é rápido para o Ricardinho, tentou a devolução, o Lúcio não acompanhou. Vamos ter apenas 1 minuto de acréscimo. Vamos até 46. Leandro Amaral. Agora são 3 do Vasco contra 3 do Atlético. Guilherme. Allan Kardec pelo meio. Por lá também o Leandro Amaral. O cruzamento é bom. Leandro disputou a jogada. Juninho vai atrás para evitar o escanteio e não consegue. Escanteio para o Vasco. Um mano a mano no finzinho do jogo. Para levantar a torcida do Vasco. Para manter a esperança de pelo menos chegar ao empate aqui no Mineirão. E até o Silvio Luiz agora vai para a área tentar o cabeceio. Até o goleiro do Vasco vai tentar a cabeçada. Estamos no último minuto do jogo.
Bom, com essa paralisação pode ser que tenhamos mais um minuto, Marcílio. É o que ele deve fazer. Acrescer um minuto aquele que ele já tinha acrescido que foi ao final da partida. O pessoal do banco do Vasco aqui reclama muito com o árbitro reserva, que até está conversando com os jogadores aqui no banco. Estão reclamando desse 1 minuto apenas de acréscimo. Tivemos 6 substituições. 2 já vieram, né? Para o comecinho do segundo tempo. Mais 4, pelo menos, durante o segundo tempo, Marcílio. E o padrão, a norma, não é a lei, é de se acrescer de 20 a 30 segundos por cada substituição. Ou seja, daria 2 minutos de acréscimo com outra paralisação. Ou seja, um realmente foi pouco. É que o Roth está à distância aqui tentando argumentar com o Wilson Souza. Aí um momento de expectativa. O torcedor do Vasco levanta da cadeira, levanta da poltrona. Silvio Luiz está na área, cabeçada do Jorge Luiz. Por cima do gol do Juninho. Pode ter sido a última chance do Vasco chegar ao empate aqui no Mineirão. O Silvio Luiz tentou chegar e aí por trás quem chegou foi o Jorge Luiz, o zagueiro do Vasco, para mandar por cima do gol. E agora sem pressa para a reposição, o Juninho, aí de novo o lance. O Silvio não alcançou, o Wilson também não. Vai terminar o jogo aqui em Belo Horizonte. Lúcio fez o toque, a abertura aqui na direita para o Béter Luiz. O Atlético tenta chegar, a bola foi muito forte. Saiu forte dos pés do Éder Luiz. Lúcio prende ali pertinho da bandeira de escanteio, de calcanhar, mandou para fora. É tiro de meta para o Vasco. Já passamos aí de 47. Quando apita Wilson Souza de Mendonça, aponta ao centro do campo. Termina aqui em Belo Horizonte, no Mineirão. 1 para o Atlético, gol de Marcos. Comecinho do segundo tempo. 0 para o Vasco da Gama. Sônia Mineiro, José Ilan. Vamos ouvir o zagueiro Marcos, autor do gol, que está aqui reclamando. Mandar entrar, não esperar que a gente leve mais um gol, talvez. Reclamando aí porque demorou a voltar para o jogo, Marcos, agora no finzinho? Claro, a bola tinha que sair, a bola entrou em jogo outra vez, ele não mandou entrar dentro do campo. Satisfeito com o resultado, com um gol marcado, 3 pontos somados? O resultado é que foi bom. Agora o nosso time, eu acho que tem que ter mais maturidade, jogando com a menos. Ainda cedemos vários contra-ataques, mas graças a Deus a gente conseguiu o objetivo, que era os 3 pontos. José Ilan? O técnico Celso Roth saiu rapidamente quando o jogo acabou. Vamos ouvir aqui Leandro Amaral. O campeonato é assim, o campeonato é difícil. E quem joga numa equipe grande como o Vasco tem que estar acostumado com esse tipo de pressão, cobrança. E a gente só vai sair dessa situação com vitória, com a cabeça no lugar, procurando jogar e não ter esses erros, né? De toda hora, faz 3 jogos seguidos que a gente está tendo jogador expulso. Então isso acaba dificultando o nosso trabalho dentro de campo. Beleza, e nós temos um pênalti no Estádio dos Aflitos, no Recife. E é pênalti para o Náutico contra o Corinthians. Tá 0 a 0 lá no Estádio dos Aflitos. Temos imagens ao vivo do jogo. Heber Roberto Lopes é quem está apitando o jogo no Recife. E Geraldo se prepara para a cobrança do pênalti. Responsabilidade agora nas mãos do goleiro Felipe, que já fez pelo menos 2 grandes defesas neste jogo. Mais 3 minutos, sinalizou ali o Heber Roberto Lopes, de acréscimos para o segundo tempo. Vamos acompanhar então essa cobrança de pênalti para o time do Náutico no Estádio dos Aflitos. O pênalti foi em cima do Wagner. Se prepara para a cobrança o Geraldo de joelhos aí. Os jogadores do Náutico, os outros jogadores do Náutico. 45 do segundo tempo no Estádio dos Aflitos. Geraldo contra Felipe. 0 a 0 no Recife, Náutico e Corinthians. O Corinthians que está na zona de rebaixamento do campeonato. Autorizada a cobrança. Vai partir o Geraldo. Partiu o pé esquerdo e o gol do Náutico no Estádio dos Aflitos no Recife. A comemoração ali diferente dos jogadores do Náutico. Comemoram um gol de pênalti. Aí a festa no Recife, a festa dos torcedores do Náutico. Situação mais complicada para o time do Corinthians. Que se confirmar aí a vitória do Náutico, o Corinthians permanece na zona de rebaixamento e se distancia. Fica a 5 pontos do Náutico, que está chegando a 43. E também a 5 pontos do Atlético Mineiro, que ganhou aqui em Minas para o time do Vasco. Neste momento o Náutico está entrando na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana. Está aí Geraldo, 5º gol dele no Campeonato Brasileiro. O Náutico que hoje não tem o uruguaio Acosta, que é o artilheiro do time no campeonato e vice-artilheiro da competição,
com 17 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Toca a bola no campo de defesa o time do Corinthians. 3 minutos, vamos até 48 no Estádio dos Aflitos, no Recife. Aí a jogada do Ailton. Corte do Daniel Paulista. Radamés na jogada aí. O toque do Radamés, jogador revelado pelo Fluminense. Camisa 16 do Náutico. Tem pressa o Corinthians. Vai perdendo o jogo no Recife. Radamés. Afasta mais uma ali a defesa do Náutico. Insiste o Corinthians. Chegou o Daniel Paulista. E o Weber Roberto Lopes está marcando a falta. E chega para evitar maiores problemas. Tá tudo bem ali. Vai autorizar a cobrança da falta. Chegamos a 47, entramos no último minuto do jogo no Recife. Veja aí a festa que faz o torcedor do Náutico. Lançamento para o Marcelinho. Ficou preso na marcação. Cometeu a falta o atacante do Náutico. Acompanhamos para você no Mineirão, Belo Horizonte. Vitória do Atlético por 1-0 sobre o Vasco. O Atlético também entrando na briga por uma vaga à Copa Sul-Americana. É o que acontece com o Náutico neste momento. Aperta a marcação ali o time do Náutico. Pressiona a saída de bola do Corinthians. Felipe chegou, a bola foi tocada por último no Toninho. Aí o Amaral. Olha o lançamento para a entrada da grande área. Quando apita Weber Roberto Lopes do Paraná. Termina o jogo no Recife. 1 para o Náutico, gol de pênalti de Geraldo, 0 para o Corinthians. Permanece na zona de rebaixamento o Corinthians. Agora imagens ao vivo do Morumbi em São Paulo. O São Paulo está ganhando o jogo por 1-0. Ganhando o jogo para o Cruzeiro. 1-0, gol de Jorge Wagner. São os instantes finais do jogo. Falta forte aí sobre o Júnior. Está sentindo ali o jogador do São Paulo. Também valoriza, né? Aproveita para valorizar, ganhar um pouquinho mais de tempo. Já chegamos aos 48. Vai terminar no Morumbi. O São Paulo líder do campeonato. São 60.500 pagantes esta tarde no Morumbi em São Paulo. É o torcedor confiando no título, na conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2007. Está sendo formada ali a barreira do Cruzeiro. 1-0 para o São Paulo. Já passamos dos 48. Eram 3 minutos de acréscimos. Já passamos aí do tempo. Aí a batida em cima da barreira. Vai sobrar aqui na direita, a bola está saindo, o Muricy Ramalho já conversa ali, já faz o sinal que acabou o jogo, né? Faz o sinal ali que acabou. Aí o Sérgio Carvalho, do Distrito Federal, quem está apitando o jogo no Morumbi. Aperta a marcação o time do São Paulo. Chega bem o Alex Silva. Apita o árbitro, termina no Morumbi. Vitória do São Paulo, mais líder do que nunca. 1 para o São Paulo, 0 para o Cruzeiro. E a gente volta com imagens ao vivo aqui do estádio Mineirão em Belo Horizonte. E você, para ficar por dentro do que rolou, do que está rolando nesta rodada, confira a classificação. Fique atualizado aí com a classificação do campeonato com 32 rodadas. Faltando 6 rodadas para o fim. O São Paulo é o líder com 67 pontos. Mais 3 pontos conquistados hoje na vitória sobre o Cruzeiro. O Palmeiras é o vice-líder com 54. O Cruzeiro é o terceiro colocado com 53. Em quarto lugar, o Santos com 52. O Santos que joga daqui a pouquinho contra o Figueirense em Florianópolis. Pode ganhar aí essa posição. Pode chegar à vice-liderança, inclusive, o time do Santos. O Grêmio é o quinto com 51. Fluminense em sexto com 48. É o mais bem classificado dos cariocas até aqui. Só que o Flamengo joga daqui a pouquinho contra o Grêmio. É o sétimo colocado com 46 pontos. Em oitavo lugar o Botafogo com 45. Em nono lugar o Atlético Paranaense com 45. O Atlético está batendo no América por 1-0. O Vasco é décimo colocado com 43. Mesmo com essa derrota aqui, caiu 2 posições. Atlético Mineiro 43. Náutico com 43 pontos. Com essa vitória sobre o Corinthians hoje nos aflitos. O Sport caiu para 13º, está atrás do Náutico agora o Sport. O Figueirense é 14º com 42, o Goiás 15º, 41, o Internacional com 41 pontos. E na zona de rebaixamento, Corinthians, Paraná, Juventude e América de Natal. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Fiquem agora com as emoções, com a divertida dança no gelo e as emoções do Domingão do Faustão. Até a próxima. Globo, a gente se vê por aqui.